Estamos com os nossos corações preparados e logo mais daremos início ao nosso estudo bíblico que conclui esta bela jornada que fizemos aqui durante o mês de maio. Mas antes quero fazer um convite a você para interagir conosco através das nossas redes sociais. Não deixe de visitar a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você tem a oportunidade de recuperar um dos programas que deixou de assistir ou rever um dos nossos programas e conhecer um pouco mais, sobretudo, acerca do livro dos Atos dos Apóstolos. Neste mês de maio, tivemos uma pessoa muito especial que nos ajudou a fazer essa jornada bíblica, que nos conduziu nas páginas do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi a professora doutora Francisca Sirlena, que hoje conclui esse estudo conosco. Sirlena, seja bem-vinda mais uma vez entre nós. Muito obrigada. Eu estava pensando, né? Que lindo esse mês de Maria, mês das mães, mês das noivas e mês de nós podemos aprender um pouco mais e nos espelharmos para ser melhores discípulos missionários. Fantástico. Com certeza, e também no livro dos Apóstolos existiam muitas mães discípulas que estavam também ali no serviço ardoroso de ensinar os seus filhos, as páginas e o testemunho do Evangelho da Ressurreição. Sirlena, nesse mês de maio, nós aprendemos muitas coisas com você acerca do livro dos Atos dos Apóstolos. E nós queremos, neste último encontro, fazer aí uma síntese de tudo que foi a nossa caminhada, essa nossa jornada no mês de maio. E nós queremos retomar no dia de hoje aquilo que falávamos lá no nosso primeiro encontro. Qual era, e qual é o objetivo que Lucas colocou para escrever o livro dos Atos dos Apóstolos? Muito bem, então vamos lá. É bom que a gente lembre, é bom nós lembrarmos que Lucas escreve uma obra, uma obra que foi dividida em duas partes, isso a gente já falou, e a primeira narra o caminho de Jesus, o caminho que Jesus percorre na sua vida terrena e seus ensinamentos, os milagres, as conversões de pessoas de diferentes estratos sociais. Então, é isso que ele vai narrando. E na segunda parte, que fica separado na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, então Lucas é a parte da obra de Lucas, uma obra fantástica, exatamente para mostrar então essa continuidade, mostra a história da continuação do plano de salvação de Deus, através de Jesus Cristo. Então, é o testemunho dos apóstolos, é uma questão ali que a gente vai olhando, vai vendo, vai lendo, vai imaginando em cada página, e aí percebe, então, essa expansão do cristianismo. Então, eu poderia dizer assim, que alguns dos objetivos de Lucas, ele quis registrar essa continuidade da obra de Jesus, através da atuação dos apóstolos, que dá essa continuidade, a disseminação do Evangelho após a ascensão dele, a ascensão de Jesus. Um outro objetivo, a gente pode identificar, que é documentar a propagação do cristianismo. Isso fica muito claro, essa vontade de Lucas de documentar a propagação do cristianismo, desde Jerusalém até as regiões mais distantes do Império Romano. Então, ver todo o itinerário geográfico. Outro objetivo é mostrar, então, a atuação do Espírito Santo. Tem até alguns exegetas que diz que Atos dos Apóstolos poderia chamar o Evangelho do Espírito, porque a gente vê, então, a presença divina ali através do Espírito Santo muitas e muitas vezes, Então, na vida dos cristãos e na expansão da igreja primitiva.
e também destacar a liderança, né? A liderança, o papel dos apóstolos como líderes, né? Todo esse caminho, vamos, né? Insistir nessa palavra do caminho, especialmente de Paulo, né? Na expansão do cristianismo para além do mundo judaico, né? Então, eu diria que os principais objetivos de Lucas ao escrever, então, essa segunda parte de sua obra, que é o caminho dos apóstolos e a expansão do cristianismo. Tem uma particularidade que nós vamos encontrar apenas na obra de Lucas, que é a tratativa da ascensão do Senhor. Por que disto? Uhum. Lucas, de fato, ele é o único evangelista que nos traz o ponto de vista dele, da comunidade, né, digamos assim, pós-ascensão de Jesus, né? E de maneira sistemática. Ele reúne, né, informações ali, e exatamente através do livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto outros evangelistas, eles se concentram principalmente na maneira, né, de como Jesus viveu o seu ministério, Atos nos leva além disso, né? Mostrando a maneira como a mensagem de Jesus se espalhou através da partida física, então, da ascensão de Jesus, né? Então, a ascensão, Lucas coloca como um evento essencial para finalizar o Evangelho, a história de Jesus, né, na sua missão terrena, e depois para alavancar, então, a disseminação dessa boa nova, desse reino de Deus. O livro ele vai concluir, né, narrando aí Paulo que está em Roma. E por que disto será? Então, tem uma coisa bem, assim, bastante interessante que, primeiro, é o programa, né, que Jesus coloca e está lá em Atos 1:8, né, que vocês serão, né, vou repetir, vocês serão minhas testemunhas a partir de Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, isso já estava determinado, né, para que eles fizessem. Mas tem uma outra colocação, eu estou aqui com a Bíblia, no capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor se apresentou a Paulo e lhe disse: confia, assim como deste testemunha de mim em Jerusalém, é necessário que testemunhes também em Roma. Então veja, né? Era o programa, né, que tinha que ser cumprido. Tem todo um significado, né, o ministério de Paulo. Então, pensando nessa geografia da missão de Roma, Roma é o ponto, né, de transição dessa narrativa. Ela indica a mensagem do Evangelho que estava e o que chegou, né, que se espalhou até o coração do Império Romano. Veja só que importante, né? Influenciando diretamente a capital daquele mundo que existia naquele contexto histórico. Então, era importante que Paulo, então, terminasse toda a jornada dele em Roma. E é interessante, então, agora a gente fazer esta pergunta para aqueles que nos acompanharam, né? Todos esses programas e que você nos ajudou a entender. Mas a gente queria que você respondesse isso para a gente, né? Em linhas gerais, o que podemos aprender deste livro das Sagradas Escrituras? Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa que a gente pode aprender com essa obra narrativa de Lucas, que é riquíssima. Eu já falei essa palavra, né, em algum programa aí, mas é riquíssima quando se trata de evangelização, né? Então, eu só queria fazer assim, fazer um resumo, pensando naquela igreja primitiva que começou, as características daquela igreja primitiva, que ele descreve muito bem em Atos 2, 42, 47, que inclui dedicação ao ensino dos apóstolos,
e a comunhão, partilha de refeições, orações em comum, um senso de temor pelas obras de Deus, a generosidade, a partilha dos bens, né? Tem narrativas ali muito importantes, garantindo que ninguém passasse necessidade, e o crescimento diário, né? Que mais e mais pessoas se convertiam, né? Ao longo de todo esse trajeto, e que se uniam àquelas comunidades cristãs. Então, a comunhão e a partilha de recursos da igreja primitiva são retratadas, são registradas, né, como uma expressão da prática do amor, que Jesus tanto nos falou, né? E do cuidado mútuo entre os crentes, né, entre os fiéis. Eles compartilhavam seus bens, né, seus recursos uns com os outros, garantindo então que ninguém sofresse nenhuma falta, né, ou alguma falta. Esse espírito de generosidade e solidariedade então fortaleceu a unidade, o testemunho da igreja. E aí eu terminaria dizendo que algumas lições nós podemos então aplicar, né, na igreja atual, na igreja de hoje, né, na nossa vida de comunidade e na nossa vida pessoal, né? A importância da comunhão, o estudo da palavra, né? Entender um pouco mais, estudar um pouco mais a palavra de Deus. Outra coisa, a palavra ou a prática, né, do amor e da generosidade uns para com os outros, na comunidade cristã e fora dela, né? Porque nós somos o mesmo, né, ou a mesma, dentro ou fora da comunidade cristã. E também o papel vital da adoração coletiva, da oração comum, da oração, né, em grupo e individualmente, obviamente. E a necessidade de cuidar dos necessitados e vulneráveis, né? Isso a gente vê lá na igreja primitiva e vê também na nossa igreja atual, isso. Mas que cresça, né, cada vez mais, dentro e fora da comunidade. Então, acho que é um pouco isso, sabe? A obediência na propagação do evangelho, essa força, né, que a gente recebe do Espírito, e de levar adiante, mesmo enfrentando muitas vezes desafios e perseguições, como os apóstolos enfrentaram, né? Mas nessa ação poderosa do Espírito Santo na vida de cada um de nós batizados, a gente pode ver a condução da igreja primitiva e a condução da igreja atual. Acho que a gente consegue enxergar. Então, a diversidade e a universalidade da mensagem de Jesus que transcende barreiras étnicas, culturais, enfim. Eu acho que muita coisa a gente pode aprender do livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos. Fantástico. Silena, muito obrigado por ter nos conduzido nessa jornada bíblica e que o seu ministério também, como professora de Sagradas Escrituras, seja bem frutuoso junto às nossas comunidades.